Se você chegou até aqui, é porque existe uma dor que já passou do limite. Uma dor que você tenta disfarçar, mas que continua ali, todos os dias, sugando suas forças, roubando sua paz, enfraquecendo sua fé. Talvez ninguém veja, talvez você nem saiba mais explicar, mas o céu sabe exatamente onde dói. E é por isso que esta oração começa agora, sem rodeios, sem palavras vazias. Hoje não vamos pedir um alívio superficial. Hoje clamamos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o único capaz de entrar onde ninguém mais entra, tocar onde ninguém alcança e curar o que parecia sem solução. Há feridas no corpo, feridas na alma e feridas no coração que se acumularam com o tempo. Diagnósticos que assustam, dores que não passam, cansaço que não se explica, medos que apertam o peito no silêncio da noite. Talvez você já tenha ouvido que não há mais o que fazer, que é algo crônico, que precisa aprender a conviver. Mas o sangue de Cristo não convive com a dor. Ele transforma. Ele atravessa exames inconclusivos, diagnósticos frios, limitações humanas e entra com poder sobrenatural. Agora, enquanto você escuta, algo já começa a se mover. Não ignore esse peso que veio à tona. Ele está sendo exposto porque chegou a hora de ser tocado. O sangue de Cristo está prestes a alcançar exatamente o ponto que mais dói em você. Há dores que os exames não explicam, sintomas que aparecem e somem, sensações estranhas no corpo, cansaços que não passam nem com descanso. Você tenta entender, tenta confiar nos laudos, mas no fundo, sabe que algo está fora do lugar. E é exatamente aí que o sangue de Cristo começa a agir, porque ele não depende do que é visível para operar o milagre. O sangue de Jesus não se limita a diagnósticos humanos. Ele entra onde a medicina parou. Ele toca onde o tratamento não alcançou. Ele atravessa camadas profundas do corpo, da mente e da alma. Se existe uma dor escondida, uma inflamação silenciosa, um mal que se instalou aos poucos, o sangue de Cristo tem poder para expor e curar. Talvez você já tenha se acostumado a conviver com o desconforto. Talvez tenha aprendido a viver se adaptando à dor. Mas o sangue de Cristo não veio para te ensinar a suportar. Ele veio para libertar. Ele visita agora cada célula, cada órgão, cada sistema que não está funcionando como deveria. Enquanto esta oração avança, o sangue de Jesus começa a circular com autoridade onde havia bloqueio, onde havia desgaste, onde havia dano. Nada fica oculto diante dele, nada permanece intocado. O que estava adormecido começa a reagir. O que estava sobrecarregado começa a ser aliviado. O que parecia sem resposta começa a receber intervenção do céu. Nem toda dor nasce no corpo. Algumas começam na alma e, com o tempo, descem para o físico. Feridas emocionais antigas, palavras que machucaram, perdas que nunca foram superadas, rejeições que ficaram guardadas em silêncio. Tudo isso vai se acumulando por dentro até o corpo não aguentar mais e começar a gritar através da doença, da ansiedade, do cansaço extremo. O sangue de Cristo não cura apenas o que é visível. Ele entra agora nessas áreas escondidas, nessas memórias que você evita lembrar, nesses sentimentos que você empurrou para o fundo para conseguir seguir vivendo. Ele toca onde houve abandono, onde houve traição, onde houve frustração profunda. Toca no medo que se instalou sem pedir permissão. Toca na tristeza que virou rotina. Talvez você nunca tenha ligado sua dor física ao que viveu emocionalmente, mas o céu vê a conexão com clareza. O sangue de Jesus começa a limpar essas feridas internas, dissolvendo mágoas, quebrando pesos emocionais, trazendo alívio onde só havia aperto. O que foi reprimido começa a ser tratado. O que foi ignorado começa a ser curado. Enquanto esta oração continua, o sangue de Cristo vai reorganizando o interior.
devolvendo leveza ao coração, clareza à mente e descanso à alma. Quando a alma é tocada, o corpo responde. E essa restauração já começou. Existem dores que você já nem lembra quando começaram. Elas se tornaram parte da rotina, parte do corpo, parte do jeito de viver. Traumas antigos, choques emocionais, sustos, perdas repentinas, momentos em que algo quebrou por dentro e nunca mais voltou ao lugar. O tempo passou, mas a marca ficou. E agora o corpo carrega o que a alma não conseguiu resolver sozinha. O sangue de Cristo vai além do presente. Ele retorna ao ponto exato onde tudo começou. Ele entra naquele dia específico, naquela situação que virou ferida, naquele acontecimento que mudou tudo por dentro. Nada fica fora do alcance do sangue de Jesus. Nem o que foi esquecido, nem o que foi negado, nem o que foi enterrado para sobreviver. Enquanto esta oração avança, o sangue de Cristo começa a desmontar essas dores antigas, uma a uma. O que foi armazenado no corpo como defesa começa a ser liberado. O que se transformou em tensão, rigidez, inflamação ou exaustão começa a ser dissolvido. O peso emocional que virou dor física começa a perder força. O sangue de Jesus não apenas alivia, ele reorganiza. Ele devolve ao corpo o que foi roubado pela dor prolongada. Equilíbrio, descanso, resposta. Onde havia sobrecarga, começa a surgir espaço. Onde havia bloqueio, começa a surgir fluxo. Algo profundo está sendo tratado agora, mesmo que você ainda não saiba explicar em palavras. Agora que as dores antigas começam a ser desmontadas, o sangue de Cristo avança pelo seu corpo de forma intencional e completa. Ele não passa superficialmente. Ele percorre cada sistema, cada órgão, cada região que vem sofrendo em silêncio. Articulações cansadas, músculos tensionados, nervos sobrecarregados, órgãos que já não respondem como antes, nada fica fora desse toque. O sangue de Jesus entra onde há inflamação constante, desgaste acumulado, limitações que surgiram com o tempo. Ele visita ossos que doem, costas que carregam peso demais, joelhos que já não sustentam como antes, ombros que foram sobrecarregados por responsabilidades excessivas. Ele toca onde o corpo pede socorro todos os dias. Esse sangue poderoso também alcança o coração físico, regulando o que está descompassado, acalmando o que acelera sem motivo, fortalecendo o que anda enfraquecido. Ele entra na circulação, limpa, equilibra, restaura. Onde havia cansaço extremo, começa a surgir vigor. Onde havia instabilidade, começa a surgir ordem. Enquanto esta oração continua, o corpo começa a receber instruções de vida. O que estava em conflito começa a se alinhar. O que estava reagindo de forma errada começa a se reorganizar. O sangue de Cristo não apenas toca, ele devolve funcionamento, resposta e esperança ao corpo que estava exausto. Há áreas do seu corpo que não adoeceram de repente. Elas foram se desgastando aos poucos, dia após dia, sustentando cargas que iam além do físico. Rotinas exaustivas, noites mal dormidas, preocupações constantes, tensões acumuladas. O corpo tentou resistir, mas chegou um ponto em que não conseguiu mais. E agora o sangue de Cristo entra exatamente nesse desgaste prolongado. O sangue de Jesus não trata apenas o sintoma do momento. Ele alcança o cansaço profundo, aquele que não se resolve com descanso. Ele toca sistemas enfraquecidos, imunidade baixa, metabolismo desregulado, funções que perderam ritmo ao longo do tempo. Onde o corpo perdeu força, o sangue devolve sustentação. Onde houve esgotamento, ele traz renovação. Este toque não é brusco, é preciso. O sangue de Cristo começa a reconstruir por dentro o que foi se desfazendo com os anos. Ele fortalece tecidos, reorganiza funções, devolve resistência ao que estava fragilizado.
Aquilo que você achava que era idade, fase ou normal, começa a ser tratado como aquilo que realmente é, um pedido silencioso de restauração. Enquanto esta oração avança, algo se recompõe internamente. O corpo começa a responder de outra forma. O peso constante começa a diminuir. A sensação de limite começa a ser substituída por possibilidade. Não é apenas melhora, é restauração acontecendo onde o tempo havia roubado demais. Agora, o sangue de Cristo toca um ponto delicado e muitas vezes ignorado, a ligação direta entre a mente sobrecarregada, o emocional ferido e o corpo adoecido. Há pensamentos que nunca descansam, preocupações que se repetem, medos que se instalam e criam um estado constante de alerta. Com o tempo, isso adoece. O corpo sente o que a mente não consegue silenciar. O sangue de Jesus entra nesse ciclo destrutivo. Ele acalma a mente que não para. Ele silencia pensamentos de catástrofe, ansiedade, antecipação do pior. Ele toca o sistema nervoso, trazendo equilíbrio onde havia tensão constante. Onde o corpo vivia em estado de defesa, começa a surgir segurança. Muitos sintomas nascem do medo acumulado, da pressão contínua, da sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. O sangue de Cristo desmonta essa engrenagem interna. Ele quebra a ligação entre o pensamento adoecido e a reação física desordenada. Onde havia aceleração, ele traz calma. Onde havia bloqueio, ele traz fluidez. Enquanto esta oração continua, a mente começa a descansar de verdade. O corpo deixa de reagir como se estivesse sempre em perigo. A alma começa a respirar. Algo se reorganiza profundamente, porque quando o sangue de Cristo governa a mente, o corpo encontra espaço para se curar sem resistência. Neste momento, algo já foi selado no mundo espiritual. O sangue de Cristo não age de forma incompleta. Aquilo que começou a ser tocado continua sendo tratado, mesmo quando a oração termina. O céu não trabalha com pressa, mas trabalha com precisão. E o que foi apresentado aqui não foi ignorado. O sangue de Jesus cobre agora o seu corpo, a sua mente e a sua alma como um selo de proteção. Nenhuma interferência contrária pode anular o que foi iniciado. Nenhuma palavra negativa, nenhum medo antigo, nenhuma dúvida tardia tem autoridade maior do que o sangue que foi derramado por amor. O que foi restaurado não será roubado. O que foi curado não será retomado pela dor. Talvez você ainda não consiga explicar em palavras, mas algo mudou por dentro. Um peso foi aliviado. Uma tensão foi desmontada. Uma esperança começou a nascer onde antes só havia cansaço. E isso é sinal de que o sangue de Cristo está agindo além do que os olhos veem. Leve essa certeza com você. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas horas silenciosas, a obra continua. O sangue de Cristo não falha. Ele sustenta, protege e completa aquilo que começou. Agora, faça um ato de fé. Se esta oração falou com você, curta este vídeo como sinal de gratidão e confiança. Escreva nos comentários: o sangue de Cristo tocou onde doía. Compartilhe com alguém que precisa de cura, esperança e força. Inscreva-se no canal para continuar caminhando em oração e não perder os próximos momentos de fé. Que o sangue de Cristo continue passando à sua frente, hoje e sempre.